Neymar 139? O que esse número no boné realmente significa? Você provavelmente viu o Neymar postar essa foto com um boné da seleção brasileira escrito Neymar Júnior 139 e ficou pensando, será que esse número é a quantidade de jogos dele pela seleção? Mas calma, porque a verdade é outra, e pouca gente sabe disso. Esse 139 não representa o número de partidas do Neymar pelo Brasil. Na verdade, esse número significa quantas vezes ele foi convocado oficialmente para a seleção brasileira principal. A CBF tem uma tradição muito curiosa. Sempre que um jogador é chamado oficialmente para representar o Brasil, ele recebe um boné personalizado com o número da convocação. É como se fosse um registro da trajetória daquele atleta defendendo a amarelinha. Ou seja, cada vez que o nome do jogador aparece na lista oficial da seleção, esse contador aumenta. E aí vem a dúvida de muita gente. Mas por que o número é tão alto? Porque existe uma diferença enorme entre convocação e jogo disputado. Nem toda convocação vira partida em campo. Às vezes o jogador é chamado, mas fica no banco, sofre uma lesão, é poupado ou até acaba fora de um jogo específico. Então, o número de convocações quase sempre fica maior do que o total real de partidas jogadas. E tem outro detalhe que muita gente não percebeu. Não é só o Neymar que usa esse tipo de boné. Outros jogadores da seleção também recebem versões personalizadas. O goleiro Alisson, por exemplo, já apareceu com boné numerado. E até o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, entrou nessa tradição e já apareceu usando um modelo personalizado. Só que existe outro tipo de boné também. Alguns mostram o número de jogos oficiais pela seleção, enquanto outros destacam a quantidade de convocações. Então, quando você ver um número estampado no boné da seleção, já sabe, ele pode estar contando uma história muito maior do que parece. Mas tem uma parte dessa história que deixa tudo ainda mais interessante. O número 139 no boné do Neymar não é apenas um detalhe estético. Para muitos jogadores da seleção, esse boné funciona quase como uma medalha de honra. É uma forma de mostrar tudo o que o atleta já viveu vestindo a camisa do Brasil. E se você parar para pensar, o Neymar praticamente cresceu dentro da seleção brasileira. Desde jovem, ele virou protagonista, assumiu pressão, carregou responsabilidade e virou um dos nomes mais importantes da história recente do futebol brasileiro. Cada convocação conta uma história diferente. Teve convocação para amistoso, eliminatórias, Copa América, Copa do Mundo, momentos de glória, momentos difíceis, lesões, críticas e também recordes históricos. Inclusive muita gente esquece, mas o Neymar já ultrapassou marcas gigantes na seleção e se tornou um dos maiores artilheiros da história do Brasil. Então, quando aparece um número como esse no boné, não é só um número aleatório, é praticamente um resumo de anos defendendo o país. E olha esse detalhe curioso. Muita gente confundiu o 139 porque pensou imediatamente em jogos disputados. Só que o Neymar tem uma quantidade diferente de partidas oficiais. Isso acontece porque, como eu falei antes, convocação não significa necessariamente entrar em campo. Às vezes o jogador é chamado, participa dos treinamentos, está com o grupo, mas acaba não jogando. Pode acontecer por estratégia do técnico, suspensão, lesão ou até decisão física. E isso vale para vários jogadores da seleção. Por exemplo, alguns atletas têm números altíssimos de convocação, mas bem menos jogos disputados. Já outros conseguem ter números bem próximos porque quase sempre entram em campo quando são chamados. Agora uma coisa é certa, esse tipo de detalhe mostra como a seleção brasileira tem tradições que muita gente nem conhece. Enquanto a torcida olha só para o uniforme ou para o resultado do jogo, existe toda uma cultura interna nos bastidores e esses bonés personalizados fazem parte disso. E vou te falar, quando um jogador recebe um boné com um número tão alto assim, é quase um símbolo de respeito dentro da seleção. Quer dizer que aquele atleta já fez parte da caminhada do Brasil por muito tempo. Agora me responde aqui, você achava que o 139 era número de jogos ou já sabia que era de convocações?